Então a gente continua na página 186, porque eu fui abrir a minha boca e falar que não, porque a gente resolve. Será que a gente vai resolver num vídeo só meia folha de conta, só meia página? Não, a gente faz, não sei. Imagina se a gente não vai conseguir. Aí passei o último vídeo para resolver duas questões. 2 horas, duas ou três questões eu fiz. Três, tá bom. Então amenizou um pouco, né? Eu fiz essas três questões aqui em 2 horas. Então agora vamos ver se a gente, quem sabe, talvez consegue terminar essa porcaria. Tem mais três para fazer. Talvez a gente consiga. Pode ser que não, pode ser que sim. Vou começar aqui no 188 então. A solução dessa equação, e essa equação aqui seria o quê? Seria uma igualdade entre dois determinantes. Então primeiro a gente vai encontrar o determinante dessa matriz. Na verdade, tanto faz, né? Vai ter que igualar um com o outro. Então vamos fazer da pequenininha primeiro, que é mais fácil. Então o determinante dessa matriz seria 2x ao quadrado menos 18. Vamos escrever isso. Vamos ver se dessa vez eu não cometo um erro, né, cara? Tô miserável que nem o da outra. Tá, só conferindo. 2x vezes x, 2x quadrado, menos 2 vezes 9. Tá. Então agora resta fazer o determinante dessa matriz grandona aí. Já copiei ela pra cá, então a gente pode começar a se divertir, né? Imagina só se eu não vou conseguir fazer meia página de coisa. Cara, às vezes o cara abre a boca realmente vai se quebrar mesmo, né, cara? Tá, daqui o que que eu vou tirar? Vai ser 6 mais 3x, ou 3x mais 6, talvez fique melhor. Pode ser, né? Próximo vai ser 6. Oh, o computador deu uma travadinha, cara. Nossa. Esse computador não tem direito de travar. É só o que eu digo. A próxima aqui vai ser 6 menos 2x. E por que, que ele não tem direito de travar? Porque ele é novo, porque ele tem a porcaria de 32 GB de memória RAM, tem um processador decente, só para um OBS gravando a tela aqui, ele não tem o menor direito de travar. Né? Ah, mas e os vírus que tem dentro dele trabalhando junto? Talvez, né? Ele pode até estar tá minerando criptomoeda para mim sem eu saber. Para mim não, né? É, tem isso também. Mas mesmo assim ele não tem direito de estar tá travando tanto assim, não. Agora, cara, toda vez que eu penso nisso me dá uma tristeza, né? Imagina o cara instalou um programa ali que não ia querer pagar aquela chave lá, cento e poucos real pra assinar, pela assinatura do programa, daí tu baixa um negócio aí que tu encontra por aí e do nada tu tá com um vírus de estimação sem saber ali no computador, minerando, usando o teu computador. É uma desgraça, né? Mas voltando pra cá. Então a última diagonal aqui ficou 6 menos 2x, tá muito bem. E a volta aqui vai ser 4 vezes 2 daria 8. Vai ficar 8 mais 4x, só que tem que inverter o sinal, então vai ficar menos 8 menos 4x. Eu nunca ouvi esse negócio de inverter o sinal, eu também não. Saiu da minha cabeça, lamento. Tá? O próximo aqui vai ser menos 1. E por fim, essa daqui bonita, né? O que vai sair? Seria 9 vezes 3 daria 27 menos 9x. Só que como tem que trocar o sinal, vai ficar 9x menos 27. A gente tá torcendo para que esteja certo, né? Fazer de cabeça assim é muito ruim, cara. Tá, daqui o que que eu vou tirar? Bom, vai ficar 3x menos 2x, ficaria x. 6 com 6 com esse outro daria 18. Então x mais 18. E daqui debaixo vai sair o que? Menos 4x com 9x vai ficar 5x. Mais o que? Mais ou menos vai ficar 5x. Menos 28 com menos 8.
menos 36? Parece que é. Tá, então se eu somar essas coisas, isso aqui vai ficar 6x. 18 e 36 vai ficar menos 18, né? Porque, se eu não me engano, 18 é metade de 36, então tá aí. Parece simétrico, né? Não tem nada a ver, né, cara? 6x menos 18. Onde é que tá vendo simetria aí? Muito bem, então a gente vai cair numa equação de segundo grau, que é o padrão, né? Qualquer livro que você preste tem que ter uma equação de segundo grau a cada 2 páginas. Então 2x ao quadrado, eu vou subtrair 6x em ambos os lados, vai ficar menos 6x. E vou somar 18 em ambos os lados. E aí vai dar zero aqui, né? E acabou. Bom, essa daqui é até simples de fazer, então se eu dividir ambos os lados por 2, eu vou ficar com x ao quadrado menos 3x igual a zero. E agora sim, fica mais fácil. Tirar o x em evidência. Tem uma cadela roncando, cara, com a vontade. Não dá nem pra acreditar como é que o bicho consegue dormir com o cara conversando alto. Muito bem, mas voltando para a nossa realidade aqui, ou o nosso x é igual a zero, ou o x é igual a 3. Então seriam as duas possibilidades aí de solução. Então vamos colocar assim. Olha só que legal, fizemos a primeira questão, cara, que alegria mesmo. Agora tem que ver se está certo. Parece que 0 e 3 é a resposta, que no caso foi o que a gente achou. Essa é a 188? Isso. Será que a gente termina essa página hoje? E passa para o próximo assunto? Não estou muito confiante, mas quem sabe dê, né? Tá. Próximas. Se a nossa matriz A é essa coisa, B essa outra, então os valores de x tais que o determinante de A menos xb é igual a zero. Tá. Então vamos com calma aqui. O A é 21,34. Então a gente vai anotar aqui tranquilamente, né? 21,34. O B, como eu vou fazer menos, vai ser menos x vezes a matriz B, né? Então eu já vou fazer essas multiplicações. Aqui ficaria menos 4x menos 2x. Então eu só somo as duas. Então, menos 4x menos 2x, coisa linda. Não, sacaneia. Não tem que alterar nada. O próximo vai ficar menos 3x mais x. E aqui simplesmente x, beleza. Então eu somo essas duas matrizes e aí calculo o determinante da matriz que vai resultar dessa soma. O que vai sair daqui? Se ficasse organizadinho pra mim seria tão bom. Assim, obrigado. Tá, aqui vai ser 2 menos 4x. Próximo que vai sair vai ser 1 menos 2x. Uhum. 3 menos 3x. Opa. E por fim 4 mais x. Ou x mais 4, só para ficar numa ordem mais agradável. Acho que é isso. Então, 1 menos 2x, 3 menos 3x e 4 mais x, ou x mais 4, tá. O que mais que a gente tem de informação? Esse determinante é igual a zero. Ó, isso é ótimo, já é bom saber disso. Então, se isso é zero, então 2 menos 4x, que a gente vai escrever aqui, que multiplica x mais 4,
Isso aqui menos, não, igual não, meu bem, menos alguma coisa que vai sair daqui de dentro. Vai ser o quê? 1 menos 2x que multiplica 3 menos 3x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá certo, bem simplesão, né? Então primeiro a gente pega essa daqui, resolve, para ver o que que dá nessa coisa. O que que vai sair dessa beleza? Vai sair 2x mais 8, né? 2 vezes x, 2 vezes 4, beleza. Menos 4x quadrado, menos 16x. Tá, interessante. Então daqui a gente tira menos 4x ao quadrado, menos 14x, mais 8 só, né? É isso aí. Então, o primeiro pedaço saiu isso. Do segundo pedaço, eu vou pegar só isso daqui, depois eu troco o sinal, tá? Depois a gente troca o sinal, não te preocupa. Vamos lá. Tantas coisas divertidas para estar fazendo, né? Estamos aqui. 1 vezes 3 dá 3. Aqui vai ficar menos 3x. Depois vai ficar menos 6x. E por fim vai ficar mais 6x quadrado. Tá? 3 menos 3x seria multiplicado pelo 1. Depois vai ficar menos 6x, tá aqui. E depois menos... não, mais 6x quadrado. Beleza, então é isso que saiu. Então a gente organiza isso como 6x ao quadrado menos 9x mais 3. Parece que é... tá, mas eu tenho que trocar o sinal. Mas isso aqui aí eu já faço isso. Eu vou pegar você. Então vai ser essa coisa menos essa coisa. Que explicação boa, né? Isso igual a zero, inclusive, né? Então vai ser isso menos isso daqui. Então o que era menos aqui eu troco por mais. E o que era mais eu troco por menos. Pronto, já está tudo organizadinho. E isso igual a zero. Pronto, então é só organizar, só agrupar as coisas aos poucos aqui. Menos 6x ao quadrado com menos 4x ao quadrado vai ficar menos 10x quadrado, né? Então a gente coloca assim. Menos 14x com 9x vai ficar menos 5x, né? Porque para 14 falta 5, então lindo e belo. 8 menos 3 vai dar 5. Então agora o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir todo mundo por menos 5. Então aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar mais x. E aqui vai ficar menos 1. E é isso que vamos ter. Então agora o delta nosso de cada dia vai ajudar a resolver essa questão. Se a gente copiar, vai ser b ao quadrado, então é c1 mais, porque vai ser 2 vezes 4 vai dar 8, é isso aí.
É um bom sinal, inclusive, né? Que o nosso delta é 9, é um valor muito bonito de trabalhar para um delta. Então, o nosso coisa que vai ser menos b, né? Então vai ficar menos 1 mais ou menos 3 dividido por duas vezes o a. Nesse caso o a é 2, então vai ficar dividido por 4. Olha só, bom, pelo menos não é uma inequação, né? Ainda ia ter que fazer o estudo do sinal da função e tudo mais. Pelo menos é uma simples equação, humilde e honesta. Então aqui a gente vai ter, o nosso x' vai ser menos 1 menos 3, que vai dar menos 4, dividido por 4 vai ficar menos 1. E o x duas linhas vai ser quem? Menos 1 mais 3. E menos 1 mais 3, por um acaso, vai ficar 2. E dividido por 4 daria 1 meio. Simplificando, né, a fração e tudo mais. Então é isso, menos 1 e 1 meio. Se a gente colocar então a solução, eu nem sei se é isso que ele pediu, mas a gente vai tão no automático que tu só vai fazendo as coisas, né? 1 sobre 2, tá aí. Coisa bonita demais de ver. Vamos ver se era isso que ele queria. Menos 1 e 1 meio. É porque ele quer saber os valores de x que tornariam, tá? O determinante dessa coisa aqui igual a 0. Então, 1 meio e menos 1. Vamos lá olhar de novo, que eu escrevi o contrário, né? Menos 1 e 1 meio. Então não são soluções para uma equação, no caso, né? Seriam as possibilidades possibilitantes da coisa. Então, 1 meio menos 1. Tá bom. Quem sou eu para me estressar com isso, né? Bom, pelo menos chegamos na última agora. Será que a gente consegue em... Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Olha só, 17 minutos só a gente fez 2 questões. Cara, eu tô impressionado. No último vídeo, eu acho que a primeira questão eu gastei 18 só pra me dar conta de como resolver ela, cara. Pra te ver a diferença. Não, mas a gente consegue, acho que resolver essa jossa aqui nesse tempo. Então sejam x e y números reais tais que tenho x vezes essa matriz mais o y vezes essa igual a 2 e 6. Seja a matriz A, já não gostei, uma 2 por 2. Então o determinante do A vale. Tá, bom, primeiro então vamos montar essa coisa aqui, essa igualdade de matrizes, a gente tem essa soma e é igual a essa coisa. Então, vamos fazer isso. O que a gente vai ter aqui? Que a nossa primeira matriz vai ser x e 3x, né? Então, vamos colocar assim. Já estou multiplicando, né, o valor ali pelos valores da matriz. Então, essa é a primeira vezes não, mais a segunda matriz, que vai ser y e menos 2y. Menos 2y, lindo e belo. E essa soma dessas duas matrizes vai gerar uma matriz que é 2 e 6. E tu sabe onde é que isso vai parar, né? Então não preciso nem te dizer nada. Então vamos somar essas duas primeiras aqui. Vai ficar x mais y. E o próximo vai ser 3x menos 2y. Pronto, somei as duas matrizes e isso é igual a 2, a primeira aqui, e 6. Tá. Então, daqui a gente vai ter um sistema, vai cair num sistema de duas equações, duas variáveis, é só encontrar o valor de x e y, não tem nada muito impactante aqui, né? Tá, então vamos colocar aqui, essa é a 190, né? Finalmente chegamos nela. Depois de tanto sofrimento chegamos. Então, x mais y é igual a 2,
se eu não me engano. E 3x menos 2y é igual a 6. Tá, lindo, né? Daqui a gente vai tirar o valor de x e y, que depois a gente substitui na tal matriz A lá, que é calcule o determinante. Aqui o que eu vou fazer é multiplicar a primeira por 2, né? Vai ficar 2x mais 2y. Aqui vai ser 2 vezes 2 que dá 4. Tá bem interessante. Então, quando eu somar essas duas equações, eu vou ficar com 5x igual a 10. Portanto, nosso x é igual a 2. Muito bem. Tá, se o x é 2 e x mais y é igual a 2, aí quer dizer que o y tem que ser igual a 0. Que legal, né? Então, uma bela conclusão, hein? Muito bem. Agora, voltando para lá, a gente ainda tem que montar a tal matriz que ele quer que faça o determinante dela, né? Que seria a matriz A, que é 2 por 2. Então, nossa matriz A vai ter o quê? O A11, o A12, o A21 e o A22. Pronto, essa coisa que vai ser. Tá, aí qual é que é a regra para montar ela? A regra para montar ela é a seguinte: se o i for igual ao j, a gente bota um x, e se for diferente, a y. I igual ao j seria a diagonal principal, e diagonal secundária pega y aqui. Tá. Bom, daqui a gente tira o que? A gente sabe que o y é 0 e que o x é 2. Então, isso aí seria 2, 2, e no y a gente bota um 0. Aí ele quer saber o valor do determinante dessa matriz, né? Determinante do A, simples assim. O determinante do A vai ser 2 vezes 2, né? Porque é diagonal secundária, para fazer o menos aqui não tem, então vai ser 4. A resposta é essa. Cara, eu não acredito que eu peguei questões difíceis para chegar na última e ser isso. Cara, não, falando sério, ó, essas 3 últimas questões aqui que a gente fez hoje não se comparam com as anteriores. As que eu justamente perdi ali um... Não, e foi só 2 que eu fiz no vídeo passado. 1, 2. Cara, que desgraça. 2 horas para resolver essas 2 questões aqui. E aqui eu chego e faço essas aqui que são bem mais simples, mas assim, completamente mais simples do que as últimas, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Quem sou eu pra discutir, né, cara? Não vamos reclamar, é o cara reclamando que as coisas estão fáceis daí. Mas às vezes é meio triste tu pegar uma lista de exercícios e as últimas questões que tu tá esperando que sejam difíceis são coisas bem simples, assim. E quem é que disse que as últimas questões têm que ser difíceis? O bom senso. Alguns autores e o bom senso. Porque tu espera pegar uma lista de exercícios e ir resolvendo, e a dificuldade, porque é um livro, tá? Não tô falando uma lista de exercícios que um professor preparou pra ti, que aí do início ao fim tu pode esperar a desgraça ali em qualquer parte das questões, tá? Porque ele selecionou questões difíceis, então assim, não tem uma progressão de dificuldade, porque ele já te explicou o conteúdo. Ele espera só que tu resolva as coisas. E ele também não tá nem aí pra essa progressão de dificuldade, né? Mas, cara, eu não sei, o bom senso faz eu esperar que as últimas questões sejam muito mais difíceis. E quando a gente fala de dificuldade, não é só uma questão assim do que está sendo pedido, mas é da quantidade de linhas que tu vai gastar para chegar na resposta, tá? Isso também aumenta a dificuldade da questão, porque tu pode errar numa dessas linhas aí e ferrar com toda a tua resposta. Então, o número de linhas que tu vai precisar fazer também afeta a dificuldade da questão. Por exemplo, tu pode pedir para alguém calcular o determinante de uma matriz 5 por 5 e colocar valores normaisinhos ali, 1, 2, sabe? Os valores não são tão absurdos assim, as continhas que ele vai ter que fazer não são
contas muito grandes, não vai ter nada de fração, e mesmo assim essa questão vai ser uma questão difícil por conta da quantidade de linhas que o infeliz vai gastar para chegar na resposta. Então, é uma das coisas que eu considero dificuldade, mas tudo bem, né? O cara reclamando de conseguir fazer as questões e não errar é um absurdo, né? É verdade. Então vamos para o próximo assunto aqui. Sistemas lineares. Equação linear. Isso aqui vai te acompanhar no futuro. Se tu for fazer um curso de exatas lá, isso vai te acompanhar. Então, toda equação da forma ax1 mais ax2 e assim você vai, igual a b, é denominada equação linear. Então, em que o nosso A1, A2 até o AN são os coeficientes, o x1, x2 até o xn são as incógnitas e o b é o termo independente. Tá bom? Então, x mais y igual a 5 é uma equação linear. Legal. O que a gente tem aqui? 2x1 mais menos 3x2. Tá, beleza. Tá. Isso é uma equação linear de 3 incógnitas. Ficou bem na cara, né? x1, x2, x3. Tá? O termo independente seria o 5. Aqui a gente tem x mais y menos z mais t. Então, é uma equação linear com 4 incógnitas e o termo independente é o menos 1. E eu não estou falando isso para te explicar. Eu estou falando isso para gravar na minha cabeça, tá? Não sinta-se especial. Não é como se eu achasse que tu não tem capacidade de ler a mesma frase que eu tô lendo e entender a mesma coisa que eu entendi. É só para mim gravar na minha pequena cabeça. Tá, ela é uma equação linear, 4 incógnitas. Muito bem. Observações. Quando o termo independente b for igual a zero, a equação linear denomina-se equação linear homogênea. Tá, é um nome, legal. Uma condição, damos um nome a essa coisa. Certo, homogênea, muito bonito. Uma equação linear não apresenta termos da forma x², x1 vezes x2. Tá, então x vezes y igual a alguma coisa não é uma equação linear. Isto é, cada termo da equação tem uma incógnita cujo expoente é sempre 1. Tá bom? As equações 3x² mais 3x1 ao quadrado mais 2x2 igual a menos 3 e essa outra aqui, que é 4x vezes y mais z igual a raiz quadrada de 2, não são lineares. Tudo bem? Então a homogênea seria que quando temos igualdade igual a zero, e qualquer outra coisa que tem um expoente diferente de 1 aqui nas incógnitas não vai ser linear. Tudo bem. A solução de uma equação linear a n incógnitas é uma sequência de números reais ou enupla. Ah, cara. Tá, vamos lá. Alfa 1, alfa 2, alfa n. Que colocados respectivamente no lugar de x1, x, tá, legal, que a gente substitui os valores, lindo. Tornam verdadeira a igualdade dada. Por exemplo, x mais y igual a 5, aí o x é 2 e o y é 3, então substitui o 2 e o 3 ali dentro, e vai ficar 5 igual a 5 e tudo mais, tá. Lindo. Uma solução evidente da equação linear homogênea 3x mais y igual a 0 é a dupla 0, 0. De fato, para essa aqui sim. x0, y0. Cara, como eu queria ter essa disposição, esse interesse quando eu estava no início da graduação. Sabe? Assim que eu estava começando perdido lá, sem saber para onde ir. Como eu queria olhar para esses conteúdos aqui e falar assim, caramba, olha que legal, que interessante. E ler do jeito que eu tô lendo aqui, com interesse mesmo nas coisas, prestando atenção, fazendo referência às coisas que eu já vi, me perguntando se eu já vi aquele assunto ou não. Não tem, cara. Não tem como o cara cobrar também, né? Não tem como voltar no passado e nem vale a pena querer fazer isso, né?
Tá, então vejamos alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, dada a equação linear 4x menos y mais z igual a 2, encontrar uma de suas soluções. Muito bem, então a gente vai fazer isso com todo o interesse do mundo, certo? Acho que é sistemas lineares o nome desse conteúdo, né? Lineares, até vou verificar aqui para não cometer erros. Legal. Aqui ele está metendo os exemplos. Tá, então vamos deixar assim que eu não quero ver a resposta, né? Se bem que não tem por que ser a mesma. Mas vamos lá, 4x menos y, né? Bodega. 4x menos y mais z igual a 2. Tá, a gente poderia fazer o seguinte, dizer que x é igual a 0 e aí encontrar possibilidades para os outros, tá? Se x for 0. Então é o que eu vou fazer, vou fixar que x é 0 e vamos ver o que a gente encontra para as outras duas variáveis. Então, se x for 0, essa parte aqui foi-se embora. Então sobrou só menos y mais z igual a 2. Então, nesse caso, eu ainda tenho a possibilidade de escolher um valor aqui para o y. Ele está livre, posso escolher qualquer coisa para ele e ver se eu encontro outro valor correspondente para o z que torne a igualdade verdadeira. A gente está livre para escolher qualquer coisa. Então, eu vou escolher o y igual a 5, tá? Então, agora não tem mal o que fazer. Agora é substituir e encontrar o valor de z. Então, eu vou ficar com... substituindo valores, né? A gente teria 4 vezes 0. Então, vai dar assim. Escreve para ficar fácil, né? Exatamente. 4 vezes 0 menos o y que a gente escolheu como 5 de valor, mais o z igual a 2. Então a gente vai ficar com o z menos 5 igual a 2. Se eu somar 5 em ambos os lados, eu percebo que o meu z tem que ser igual a 7. Então, uma solução para isso seria... bom, já vimos ali, né? X igual a 0, que eu escolhi de qualquer forma. Y igual a 5, que também eu escolhi de qualquer forma. E Z igual a 7. Tá, isso seria uma solução para essa equação. Muito bem. Uma das, né? Qualquer coisa, pode fixar qualquer valor para o x e procurar os valores para o y e para o z. Na verdade, tu pode fixar qualquer valor para o x, eu acho, e para o y. E depois alinhar as coisas aqui encontrando um valor de z que anule, né? Ou que torne igual a 2 no final das contas. Então, quando é uma equação só, tu tem infinitas possibilidades, né? Para resolver. Tá, então temos a equação, resolução. Vamos atribuir valores arbitrários ao x e y e obter o valor de z. Poderia ter sido para o z primeiro, né? Tanto faz. Tá, ele escolheu 2 para o x, 0 para o y. E o z daí tem que ser menos 6 para a igualdade ser verdadeira, aqui na afirmação que o lado esquerdo é igual ao lado direito ser verdadeira. Então uma das soluções seria a tripla ordenada, 2, 0 e menos 6. Segundo exemplo. Dada a equação, determinar alfa para que a dupla menos 1 e alfa seja a solução. Tá. Respira fundo e vamos lá. Exemplo 2. O que a gente faria neste caso? Não sei. Primeiro a gente dá um jeito de decorar o que é, né? 3x menos 2y igual a 5. Tá. A solução é 1 e alfa, né? Aí me quebra, cara. Alfa me arrebenta no meio. Eu tenho alfa aqui por um acaso. Se eu tiver, eu uso. Tem. Então,
Então a sorte é que eu tinha, que daí eu vou usar o símbolo, senão eu ia trocar por outra coisa. É menos 1 ainda por cima, que tem que ser, né, cara? Tá bom. Então se eu substituir esses valores nessa equação, né, então a gente vai ficar com o quê? Vai ficar com 3, o menos 1, claro, essa é a posição do x, tá? E essa é a posição do y aqui na solução, né? Que tu tá apresentando dessa forma, então tudo tem o seu lugarzinho, né? Então aqui a gente vai ficar com 3 vezes menos 1, e ali vai ser... Para que eu tô abrindo outro, cara? Se eu tô substituindo o x por menos 1, por que eu vou botar mais coisa dentro do parênteses, cara? Depois vai ficar menos 2 vezes o alfa. Mas quem diria, não é mesmo? Tá? Isso igual a 5. E agora só tem uma variável aqui que tu não conhece. Então basta isolar ela e acabou a brincadeira, pô. Então aqui vai ficar menos 3. Aqui vai ser menos 2 alfa igual a 5. Então, se eu somar 3 em ambos os lados, eu vou ficar com menos 2 alfa. E é isso aí, vai ser igual a 8. Portanto, meu alfa tem que ser igual a menos 4. Para ser uma solução dessa equação, olha que bacana. Porque já tu fixou o x, né? Aí tu tem que encontrar um valor para o y, e nesse caso, menos 4, para quando o x for menos 1. Lindo, né? Muito bonito. E a gente precisa prestar bastante atenção nesse começo aqui para não te incomodar depois. A gente já aprendeu a lidar com as matrizes, agora lidando com esses sistemas lineares, a gente vai ter que interpretar algumas coisas, vai ter que olhar para o sistema e falar, ah, esse sistema tem, sei lá, tem infinitas soluções. Esse sistema linear de 3 equações aqui não tem nenhuma solução, é impossível e tudo mais. Então, para te interpretar isso bem, precisa prestar atenção nesses exemplos aqui, coisa que eu estupidamente não fazia antigamente. Eu olhava para os exemplos do livro e falava assim, ah, é um exemplo, é uma questão bobinha, para que eu vou prestar tanta atenção nela? Vamos ver mais ou menos como é, o que faz, as continhas e vamos direto para a lista de exercícios. O que é um erro muito grotesco, cara. Não faça isso. Bom, mas vamos ver se eu acertei essa. Tá aqui, alfa igual a menos 4. Bonito, né? Então tá aí a resposta. Vamos para a próxima. Exercícios propostos. Ache 2 soluções para a equação. Mas é uma equação bonita, hein? Mas ela é linda. Então se a gente botar aqui, apaga aqui. Claro, né, meu bem? Aqui que não, aqui que vai colaborar comigo, né? Então vai ser menos x1 mais 1 meio de x2 isso igual a 0 seria uma homogênea, equação linear homogênea, é. Tá, então, bom, primeiro vamos organizar essa fração aqui para ficar bonitinho. Então esse x1, x2 aí é 2 variáveis quaisquer, né? Podia ser x e y, mas aí pra... Ai, pra variar um pouco o autor pegou isso. E até é bom pra te ter a noção, né? Que são variáveis diferentes e tal, fica explícito. Bom, 2 soluções para isso, a gente pode ser preguiçoso, cara. Por exemplo, eu posso fixar que o meu x2 é 2. Aí ficaria nessa parte aqui, daria 1. Então, para mim ter 0, o meu x1 tinha que ser 1 também. Ser 1 também não. O x1 tem que ser 1. Então, ficaria menos 1 mais 1. Então, já é uma solução. Então, vamos colocar assim. Na preguiça da vida, opa, não precisa ser tão grandão assim, não. Nem isso. Então, x1
é igual a 1. E o nosso x2 é igual a 2. Pronto, então vai ficar menos 1 mais 1 meio vezes 2, que vai dar 1. Então menos 1 mais 1 dá 0, é a solução. Tá, isso é um negócio preguiçoso, assim, ali pra gente apresentar como resposta, mas serve. Outra maneira de apresentar a resposta disso é supor valores aí, um valor qualquer pro x, e aí tu vê o que te vira com y para encontrar outra coisa. Por exemplo, sei lá, que eu vou me complicar aqui, né, cara? Mas não sei, 11, por exemplo. 11, coloca um 11 aqui. Fica o 11, tá? Então, teu x1 é 11. E agora é só encontrar o x2. Aí o que acontece? Primeira coisa, que tu vai somar 11 em ambos os lados, né? Primeiro movimento que tu faria. Então, se a gente copiar isso aqui, a gente vai ficar com 11 aqui. E agora, para isolar o x2, basta multiplicar ambos os lados por 2 aqui para se livrar desse denominador. Então, x2 é 22 e acabou-se. Pronto. Olha que bonitinho. Então, tá aí, chutando um valor para o x1, a gente achou outro. 11, 22 seria a solução para a equação. Porque 22 dividido por 2 vai dar 11. E vai ficar menos 11 mais 11, que dá 0, né? Tá bom. Eu acredito que isso aqui não tem solução, né? Porque é muito aberto essa questão. Então, tem muito o que fazer. Tá, questão 2. Determine m para que seja a solução dessa equação. Ai, que coisa bonita. Tá. Menos 1, 1 e menos 2. Então eu botei m que multiplica quem? M multiplica... Não quer ver a resposta. Mx mais... Bom, pelo menos foi gentil com essa, né? Mx mais y mais 2z igual a 6, é isso? Mx, y menos 2z igual a 6. Tá bom. Então botamos um menos aqui. Tá, vamos agradecer a gentileza dele. Olha, a ordem com que ele apresentou as coisas da solução é a ordem com que as variáveis estão aqui, tá? Então não te preocupa com isso. Então é só fazer essa substituição. A gente vai ficar com m que multiplica menos 1, mais 1, que seria o valor do y, menos 2 vezes o z, que por um acaso é menos 2. E isso é igual a 6. Portanto, eu vou ficar com menos m, mais 1, mais 4, igual a 6. Ok, então vai ser menos m, mais 5, igual a 6. Então vamos ter menos m igual a 1, né? Vou subtrair 5 em ambos os lados, portanto o nosso m é igual a menos 1, porque eu multipliquei ambos os lados por menos 1. É isso, vamos botar um 3 aqui e vamos verificar se está certa a resposta. Tá meio apagadinho, mas dá pra ver que é um menos 1 aí, né? Tá, dada a equação, que equação bonita, hein? X sobre 2 mais y sobre 3. Não é pra cá que eu tenho que vir agora. E não se engane, porque a gente não fugiu das matrizes ainda. A gente vai usar as matrizes para resolver esses sistemas lineares quando as coisas ficarem muito grandes, muito difíceis de fazer. A gente vai pedir ajuda para as matrizes.
E acho o alfa para que isso aqui torne a sentença verdadeira. Tá, imagine ser verdadeira, né? É. Então alfa mais 1. Coisa bonita e coisa bela. Acho que eu tenho alfa. Não, não tenho mais. Ele veio lá pra cima. Tá, então é só substituir. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar ambos os lados dessa igualdade, né, dessa equação aqui, por 6 para me livrar dos denominadores. Primeira coisa, então, no primeiro aqui ficaria 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então a gente vai ficar com 3x. Mais 6 dividido por 3 dá 2. Então vai ser vezes 2y. Igual a menos 6. Pronto, agora sim eu substituo o alfa aqui, porque eu detesto ter que lidar com denominador. Então a gente vai ficar com 3... Eu detesto aqui, né? Não que no caderno eu reclame de lidar com fração. Na verdade, no caderno é muito agradável tu arrastar uma fração enquanto tu tá resolvendo uma conta, porque é muito melhor do que ter que fazer aquela divisão ali e arrastar número com vírgula, arrastar potência, D10, notação científica. É muito melhor tu lidar com a fração. Então, mas aqui nessa tela é um lixo arrastar a fração. Ai, ai, tá. Então aqui vai ficar 2 alfa, tendo já chorado um pouquinho. Aí vai ter 2 alfa mais 2, né? Porque vai ficar 2 vezes 1. Isso igual a menos 6. Aí fazendo a soma das coisas, aqui vai ficar 5 alfa mais 2 igual a menos 6. Com isso eu vou ter 5 alfa igual a menos 8, né? Porque eu vou subtrair 2 em ambos os lados. Então o nosso alfa vai ser igual a menos 8 quintos. Ou menos 8 cincoavos, deve ser uma coisa assim. Uma dessas deve estar meio certa, né? Vamos ver se está certo. É por aí mesmo. Parece que é um 8 e parece que é um 5. Aí por que tu não abre o outro gabarito que tu tem lá, que é que tá tudo organizado, só as respostas? Porque dá trabalho, né? Eu não sei sobre isso. Dá trabalho, é chato. Todo vídeo tem que estar abrindo aquilo lá, é uma porcaria. Enquanto der pra gente enxergar, a gente usa aqui. Se não der, a gente busca lá. Determine 2 soluções da equação. E x mais 2y menos z mais credo. Tem que parar daí com o Excel, cara. Tá. Equação homogênea, né? Então, de novo, essa daqui vai ser aquela coisa. Vamos escolher valor aleatório por x e y. Por exemplo, o x eu vou deixar igual a 1, porque sim. O y vai ser igual a 2. E o z que você vire, né? Ele que deu um jeito. Então a gente vai ter 1 mais 2 vezes 2, que vai dar 4. Menos z. Isso tem que ser igual a 0. Então 1 mais 4 dá 5. Então a gente vê que o z tem que ser igual a 5 também. Certo? Parece que sim. Vamos escrever aqui. Fica 5 menos z igual a 0. Se eu somar z em ambos os lados, eu vou ficar com z igual a 5. Que coisa legal, né? E nota que eu tô pulando um passo aqui, né? Porque eu tô falando que eu tô somando o z em ambos os lados. Aí teria que acontecer isso daqui, né? 5 igual a z. Eu já vou direto e inverto o negócio para ficar mais interessante, mas só para não perder tempo. Mas essa linha anterior aconteceu, tá? Porque eu precisei somar z em ambos os lados, então era assim que ela ficaria. Cachorro, tu pode deixar eu explicar um negócio importante aqui? Porque tu tem o dia inteiro para ficar acordado, bicho. E aí não, tu resolve
de dormir de dia e ficar mosqueando de noite daí. Pois é. Tu pode dizer a mesma coisa pra mim, mas é que é diferente, porque eu não sou um Cusco, tá? Então, tem uma pequena diferença aí na hierarquia da coisa, certo? Então, ele tinha o dia inteirinho dele pra ficar lá correndo de um canto pro outro e dormir de noite, mas não, tem que vir de noite fazer barulho. Tá, mas voltando aqui, só esses passos intermediários que a gente não mostra, mas que eles acontecem, né? Porque não vem um miserável aqui falando que as coisas saem de um lado com um sinal e passam para o outro com outro sinal. Isso aí não acontece e jamais acontecerá neste canal. Nunca. Então, voltando para cá. Na verdade, eu não escrevi a solução. Aí a solução seria o seguinte. Seria x1. Ele quer duas, né? Ele também quer demais também, né, cara? Às vezes as pessoas estão pedindo demais também. X é 1, Y2 e o Z tem que ser 5. E o Z 5. Agora eu vou dizer o seguinte. Outra solução aqui. Uma muito bonita. X é 0, Y é 0. E aí o que tem que ser o Z nesse caso? 0 também. Ai, que bonitinho. Então tá bom. Então os três são 0. Tá aí a segunda solução. Lindíssima, né? O cara tá querendo demais também, cara. A gente oferece ajuda, as pessoas começam a abusar, né? Da boa vontade do ser humano. Sistema linear. Denomina-se sistema linear de M equações, né? Tu oferece ajuda com as questões da lista que tu resolveu, a pessoa aparece com um livro lá, falando um trabalho que ela tem que fazer lá, com um monte de coisa absurda que tu nem viu ainda, um conteúdo extremamente difícil, pedindo ajuda, né? E fala, não, mas não exagera também, né, cara? Uma coisa é a gente se ajudar com a lista de exercício ali pra prova, outra coisa é um bagulho desse tipo, né? Mas tem gente que não tem noção, assim. Denomina-se sistema linear de M equações nas N incógnitas, porque a gente tem que voltar para o assunto, né? X1, né? Todo sistema da forma, e aqui é onde as matrizes brilham, porque tu joga uma coisa nojenta dessas dentro de uma matriz e tu consegue lidar com isso com uma facilidade muito grande, comparado com tu ter que ficar isolando as variáveis, assim, do jeito normal que a gente vem fazendo, né, para isolar as coisas ali. Então a gente vai pegar essa coisa nojenta e gigantesca aqui e vai jogar numa matriz para ela ficar mais agradável, tá? Então, que lindo. Se o conjunto ordenado de números reais, legal, satisfaz todas as equações do sistema, será denominado solução do sistema linear. Esses alfas aí a gente vai enfiar dentro dos x, né? O alfa 1 a gente enfia dentro do x1, o alfa 2 dentro do x2 e assim por diante, soma tudo e tem que dar igual a B1. Faz a mesma coisa na segunda equação, soma tudo as coisas, tem que dar B2, ser igual a B2 e assim por diante. Então, é isso, né? Nada novo pra gente, assim, nada tão novo. Tá, observações. Se o termo independente de todas as equações do sistema for nulo, igual a zero, então, tá, o sistema linear será dito homogêneo. Que bom. Equação linear homogênea, sistema linear homogêneo. Tá, peguei a referência. Muito bem. Agora, o que mais? E também, tu olha para uma coisa desse tipo aqui. Isso aqui já não é agradável de resolver, né? Vamos concordar que... Olha que coisa nojenta, olha que coisa feia isso daqui, né? Assim, o negócio... Como é que tu vai isolar aqui as coisas para encontrar o x, o y e o z, cara? Isso aqui dá um trabalhinho. É muito melhor jogar dentro de uma matriz e ser feliz. Uma solução evidente do sistema linear homogêneo seria x igual a y igual a z igual a zero. É uma solução evidente mesmo. Se eu botar zero aqui em tudo, as igualdades vão ser verdadeiras. Tá bom? Então essa solução chama-se solução trivial. Pois é, né? Mas de trivial não tem nada, porque essas coisas não são tão simples assim da gente olhar e aceitar, sabe?
sem uma basezinha matemática decente. Porque eu olhava para essas explicações dos livros e falava, isso é trivial, isso é óbvio, é certo que é assim que acontece. E eu ficava olhando e falando, cara, mas eu não vi, né? Não entendi, não concordo. Não... eu discordo, eu discordo. E hoje em dia eu vejo que, cara, sem a base matemática, nada é trivial. Nada que tu olhe, por mais que seja de fato trivial, depois que tu estudar, sei lá, por 500 horas seguidas, algumas coisas têm que ser triviais. Mas para quem não desperdiçou esse tempo aí, não são, né? Do sistema homogêneo. Beleza, então essa seria a solução trivial, lindo e belo. Se o sistema homogêneo admitir outra solução em que as incógnitas não são todas nulas, a solução será chamada solução não trivial. Essa é um pouco mais chatinha, né? Se dois sistemas lineares S1 e S2 admitem a mesma solução, eles são ditos sistemas equivalentes. Vamos ver o exemplo aqui. Certo? Temos aí dois sistemas pequenininhos que admitem a mesma solução. Possivelmente, se eu multiplicar por 2, essa equação aqui, deixa eu olhar para você. Se eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou ficar com 6x mais 2y igual a 4. Não, mas não é a mesma coisa dessa. Eu tava procurando para ver se elas iam ficar iguais as equações. Não, tá, mas só admite a mesma solução. Tá bom. Então, como os sistemas admitem a mesma solução, eles são equivalentes. Tá, só aceita, né? Então são equivalentes. O que tu quer que eu faça? Seja o sistema, verifique se isso é uma solução. É aquela coisa, né? O cara dá confiança, a pessoa começa a exagerar nos pedidos assim, cara. Tu dá um pouquinho de confiança a mais, fica nisso. 2x1 mais 3x2. O chato é escrever essas coisas, cara. x2, coisa bonita, mais é menos x3, então desculpa. Não é esse. Isso aqui vai ser igual a 0. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar você e vou colar aqui de novo. Aí eu repito o processo e só vou trocando as coisas. A segunda linha vai ser x1 menos 2x2, tá? Que mais? Mais x3 igual a 5. E por fim, o que teríamos aqui? Menos x1 mais x2 mais x3. Caramba. Isso igual a quem? A menos 2, tá bom. Ai, olha o nosso sistema, que coisa bonita, né? 2x1 mais 3x2 menos x3 igual a 0. Agora x1 menos 2x2 mais x3 igual a 5. E aí o próximo menos x1, x2, x3 menos 2. Tá, o que tu quer que eu faça mesmo, meu bem? Verifique se essa coisa é solução. 2 menos 1 e 1. Mas é lindo. Tá, então a gente pega o nosso sistema, copia pra cá, joga pra cá e vai ter que lidar com a coisa, né? Só ver se tava tudo certo. Então o x é 2, então aqui vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. O y ou o x2 é menos 1, então aqui vai ficar menos 3.
e o outro é simplesmente 1. Próximo, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2 também, e aqui vai ficar 1, né? Parece que é, né? Aqui vai ser menos 2, aqui vai ser menos 1, menos é mais, e aqui o outro vai ser 1. Tá, então verificação rápida. 4 menos 3, 4 menos 4 aqui vai dar 0, tá certo? 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá 5, igual a 5, tá certo? Menos 2, aqui menos 1 mais 1 vai dar 0, então vai ficar menos 2 igual a menos 2, também tá certo. Então, isso aqui é uma solução para o sistema. Legal, né? Próximo, o que tu quer, meu amor? Ia ser A e eu não arrumei lá, né, cara? Porque eu sou burro. O ser humano com pouca capacidade intelectual não é fácil. Ele sofre, essa sociedade ela é muito excludente. É muito complicado. Queria eu ter uma capacidade mental um pouco maior, mas não vai, não é assim que acontece. Tá, e a 2, verifique se essa solução é a solução. Então seria a solução trivial, né? Tudo zero. Olha, a letra B, se a gente olhar pra cá, tu já vê que não, né, cara? Olha só. Pro primeiro até seria a solução. Se o x1, o x2 e o x3 forem iguais a 0, tu substituir aqui vai dar 0 igual a 0. Mas no segundo caso já não vai acontecer, tá? Vai ficar 0 igual a 5 aqui, já quebrou, não dá. Então, não. Isso aqui não é a solução. Não é a solução, não é trivial, não é nada. E a beleza é, não tem a resposta. Zé, coisa bonita, né? Então aqui a gente vai testar de novo, né? As nossas ferramentas aí de IA, para ver se elas estão boas o suficiente para nos auxiliar nessa parte também. Então, vamos lá no DeepSeek, você pode usar o Gemini, o ChatGPT. Faz tempo que eu não uso o ChatGPT, eu nem sei se... Ah, ele vai pedir para fazer login, cara, eu nem vou mexer com ele. Vamos jogar no Gemini então, porque o DeepSeek eu uso sempre, né? Então, vamos confiar no Gemini aqui, vamos ver se ele faz. Então, um voto de confiança. Pode ser que ele tenha melhorado mais. Pô, tá demorando, hein, cara. O DeepSeek faz aquela verificação pra ver se eu sou um robô. O Google já sabe, né? Eu não tenho que essa empresa não saiba a teu respeito, cara. Sabe o que tu gosta, o que tu desgosta. Pois é. Não precisa nem perguntar se tu é robô ou não, né? Tá, então aqui... sistema linear, tarará, tá, então ele entendeu bonitinho as coisas. Olha que maravilha, cara, tu sobe uma imagem e o desgraçado já entende tudinho e te responde. E depois os caras falam que a IA vai acabar, né? Mas, cara, que isso não vai ter um futuro, vai voltar, vai terminar, as pessoas vão perder o interesse. Será que um ser humano deles não tem noção das coisas que estão acontecendo no presente momento? Ah, muito bem. Tá, então essa seria a solução, vamos ver. Tá. Tá, esse 2 menos 1 e 1 é uma solução para o sistema. Muito bem. Então, a B, para verificar se é, a gente vai ver aqui que os valores não satisfazem a segunda equação. Então não é uma solução. Mas não é que só não satisfaz a segunda, não satisfaz a segunda e a terceira, né, meu bem? A primeira sim, a segunda aqui, isso aqui não combina. Então tá. Ele parou na segunda. Ele é inteligente, né? Ele testou a segunda linha aqui, segunda equação, não deu certo, já parou. Parabéns pra ele, cara. Pois é, né? Que beleza. Então tá certo. E eu ainda reclamando. Eu não, o cara testou, já viu que já não é solução pra segunda equação, parou. Pra que se estressar? Tá, seja o sistema, calcule o K para que o sistema seja homogêneo. Sistemas homogêneos, a gente já viu, né? Então vamos lá. Letra B a gente esquece porque não tem necessidade. 2
3x mais y. O k ao quadrado, cara. Menos 9 ainda por cima. Tá, eu vou copiar o sistema porque não tem muita necessidade. X menos 2y. Eu podia só copiar a parte do k ali, né? K mais 3. Tá, o que a gente sabe? Isso aqui tem que ser igual a 0 e isso aqui tem que ser igual a 0. Por quê? Porque sim, né? E simultaneamente. Tá? Então essa é a exigência da coisa. Daí o sistema seria homogêneo. Então a gente tem o quê? Que k ao quadrado menos 9 tem que ser igual a 0. Do mesmo jeito que k mais 3 também precisa ser igual a 0. Muito bem. Se eu somar essas duas equações, eu vou obter uma equação. E é isso. Que tá. Só que aqui, assim, ó, veja, na verdade, para que eu vou perder tanto tempo? Olha, o nosso k tem que ser igual a menos 3. O k não pode ser igual a 3. Então, até na verdade é bem simples, né? Eu ia perder tempo aqui resolvendo isso, mas solução para isso seria k igual a mais ou menos 3. E para esse daqui, k igual a menos 3, como o k, o valor tem que ser o mesmo, ao mesmo tempo funcionar para as duas, então k é menos 3. É a única possibilidade e pronto. Mas faltou igual, né? Faltou um igualzinho aqui. O igualzinho fica tão bonito ali no meio. Tão legal. Vamos ver se tá certo. Exatamente. Muito certo. Por que não tem mais questões desse tipo, né? Que são fáceis da gente resolver? Não tem, né? Os caras não podem. Acho que é meio... É proibido tu resolver só essas questões. Tá, verifique se os sistemas são equivalentes. Putz. Tá. Só verificar se são. Para os sistemas serem equivalentes, a solução de um tem que dar no outro, né? Senão a brincadeira não dá certo. Eles precisam aceitar a mesma solução. Mas qualquer mesma solução, se bem que não é qualquer mesma solução, né? Eu acho que um sistema de duas equações tem uma solução só. Fora a trivial lá, né? Se fosse homogêneo. Eu acho que só aceita uma combinação de x e y ali. Mas enfim, vamos fazer, né? Vamos fazer, porque somos obrigados. Somos, não sei. É 3 ainda por cima. O cara vai fazer o negócio e ainda escreve errado. 2x menos epsilon igual a 5. E a próxima, x mais y igual a 7. Tá, eu vou resolver a questão para esse sistema e vou testar se a solução desse pequeno sistema serve para o outro, tá? Então é só isso mesmo. Por isso que são tão fácil, tão bem organizadinho, tão fácil de resolver, né? Porque se eles botassem coisas difíceis, aí ia ser triste, né? Tem que estar testando solução. Mas vamos pra cá, vamos lá. Então, se eu somar essas duas equações, eu vou ficar com 3x igual a 12. Igual é difícil, né, cara? Tu não tá programando, pô, pra te escrever igual. Ok. Então, a gente vai ficar com x igualzinho a 4. E se o meu x é 4 e x mais y é 7, então o y é 3. Que não pode ir para a linha de baixo, né? Não sei o que acontece. Tá, então temos aí essa solução para o primeiro sistema.
A gente vai colocar assim para se acostumar a escrever dessa forma também. Então 4 e 3 seria a solução. Agora a gente vai copiar o segundo sistema e ver se essa solução é válida para ele. Que é menos x mais 5y igual a 11. E o próximo 3x menos y 9. Muito bem, então só substituir. Só substituir, é tão fácil, né? É só. Pega ali, vai lá e faz. Então vai ficar menos 4. Aqui vai ficar 3 vezes 4 dá 12. Aqui vai ser, o y é 3, então aqui vai ser 15. E aqui o nosso y, daí é 3, vai ficar menos 3. Bom, então, só verificar se essas igualdades são verdadeiras. 15 menos 4 dá 11. Então, onde eu sei. Então, 11 igual a 11, está tudo bem. 12 menos 3 dá 9. 9 igual a 9 também está ótimo. Então, a solução do primeiro sistema também é solução para esse, o que significa que eles são equivalentes, né? Parece que é isso. São equivalentes. 4 por x, 3y e do 2 a mesma coisa, solução. Tá bom. E agora a próxima questão seria a 4. Calcule o m e o n de modo que sejam equivalentes os sistemas. Ai, que lindo! M e N, tá? Não tem no primeiro, tem no segundo. Tá certo. Tá certo, certo mesmo. Então tá, primeiro de tudo vamos encontrar então o valor do x e y para depois lidar com o outro, né? X menos y, se eu não me engano, é igual a 1. E o próximo 2x mais y, 5. Muito bem. É só somar, né? Também já está organizadinho, né? Por que o autor ia complicar com a nossa vida aqui numa questão tão grande dessas? Então a gente vai ficar com 3x igual a 6. Olha que maravilha, sem frações, hein? Que coisa bonita de ver uma coisa dessas. X igual a 2. Se o meu x é 2, o que seria o nosso y neste caso? Eu tenho 2 menos y tá dando 1, então y é 1. Bonitinho, né? Tá, próximo. Mas o próximo vai ser o quê? Vamos ter aqui mx menos ny igual a menos 1 ainda por cima, para incomodar. O próximo, nx mais my. Não, ele não misturou as coisas pra... Ah, mas... É que também não vai fazer diferença, né, cara? É só pra bagunçar a cabeça do miserável mesmo. mx menos ny e no debaixo é nx mais my igual a 2. É só pra incomodar o miserável, né? O pobre... Não, o pobre tem que sofrer, né? O sofrimento é o mínimo que o pobre espera na vida dele. Então, vamos lá. X é 2, y é 1. Então aqui vai ficar 2. Aqui é 1, vai ficar assim. O x vai ser 2, não é mesmo? Então vai ficar 2 aqui. E o y é a porcaria do 1. Tá. Olha que bonito. Essa confusão aqui, ela quebra com a tua paz e tranquilidade, o padrão das coisas, né? Então o que a gente vai fazer? Um ajuste. Para que fique tudo alinhado, para que fique fácil de visualizar o que tu está fazendo. Agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar
a primeira equação aqui por 2. Então, vou ficar com 4, aqui vai ser menos 2 e aqui vai ficar menos 2. Pronto. Agora eu vou somar as duas, eu vou ficar com 5m igual a 0. Portanto, m igual a 0. E se o m é igual a 0, então o n tem que ser igual a 1, né? Exatamente. M0, N1, me diz que é isso. Isso mesmo. Como é bom acertar, cara. Claro, porque é o início do conteúdo, né? As questões não iam ser tão difíceis assim no início. Tá. Questão... Okay, questão não, parte 3 agora, né? Ou seção 3 alguma coisa. Expressão matricial de um sistema de equações lineares. Dentre suas variadas aplicações, as matrizes são utilizadas na resolução de um sistema de equações lineares. Seja o sistema linear, olha essa coisa nojenta aqui. Olha que coisa feia. Ai, cara, aqui chega a dar nojo, olha só o tamanho dessa coisa aqui. Tá, então o que a gente faz? Utilizando matrizes, podemos representar esse sistema da seguinte forma. Então, tu pega os coeficientes, coloca eles dentro dessa matriz bonitinha. E tu pega as variáveis e coloca dentro desta outra matriz aqui. Quando tu multiplicar uma matriz pela outra, a gente vai obter, né, igualada a essa matriz aqui, a gente volta a ter esse sistema. Tá bom? Tudo lindo e belo, nada absurdo assim. Então, matriz constituída pelos coeficientes das incógnitas, matriz coluna constituída pelas incógnitas, e por fim, matriz coluna dos termos independentes. Então tudo tem o seu lugarzinho, basta tu decorar como montar isso daqui e depois disso é só alegria, tá? Mas a gente vai praticar isso com tanta frequência que não tem como não gravar na cabeça, né? Então observe que se você efetuar a multiplicação das matrizes indicadas, obterá o sistema dado. Sim. Porque aqui o que tu faria? Tu faria a multiplicação da linha pela coluna. Então, linha 1, coluna 1, tu vai obter. Ficaria o A11 vezes o X1, mais o A12 vezes o X2, mais até tu chegar no A1N vezes o XN aqui, que seria a primeira linha aqui do nosso sistema, né? Então, no final das contas, fazendo a multiplicação. Tá vendo como a base faz uma diferença gigantesca, porque multiplicar a matriz a gente já viu, a gente já sabe de cara que se tu multiplicar essa matriz por essa, tu vai obter esse lado de cá. E igual aqui, porque tu está igualando a matriz que vai ser formada desse lado, né? Se ela é igual a essa matriz aqui, implica que a primeira linha, ou no caso o primeiro parte dela ali, vai ser igual a B1. E assim por diante. Cara, ai, como faz falta a base, né? Não tem, tu não consegue. Eu, pelo menos, tinha uma dificuldade gigantesca de assimilar essas coisas que o livro estava definindo e apresentando. Tu não sabe de onde é que vem, tu fica olhando para aquilo e fala, eu vou aceitar então, tá bom, tá. Tá, é assim que faz, que legal. Tá, então se a matriz constituída pelos coeficientes das incógnitas for quadrada, o seu determinante é dito determinante do sistema. Tá. Legal. Determinante do sistema. O que eu vou fazer com este valor? Então, ele pode ser representado por meio das matrizes da seguinte forma. Tá, esse sistema aqui, eu botaria, faz a matriz só com os coeficientes, 2, 5, menos 1, 4, menos 3, 6, 7, 1 e menos 2, tá? Monto a matriz ali. Multiplico por uma matriz que seria coluna, né? x1, x2, x3, assim seriam os elementos dela, e igualo a outra matriz que seria isso daqui, 0, menos 1 e 8, né? Eu não estava olhando aqui para baixo, nem adianta, gente. Certo, tá, beleza. Então, igualaria. Muito bonito.
Expresse matricialmente os sistemas. Vamos dar um zoom aqui que a coisa é necessário tu escrever, tá? Aqui a gente não pode ver a resposta, senão estraga com tudo. Então vamos lá. Muito bem. O primeiro aqui eu vou montar, né, a matriz ali, vai ser 2, 1, 2 e 1. É a matriz 2 por 2, então tá tranquilo. Tá. Só coeficiente na primeira matriz. X e menos 3. Que x, cara? 1 e menos 3 é um animalzinho mesmo. Tá, a próxima seria a matriz que a gente vai multiplicar, que seria o x1 e o x... Acho que é x e y, né, que ele tá usando. Então, seria isso. E a gente vai igualar isso a 5 e 0. Tá? 5 e 0. Só lembrando que se a gente fizer essas multiplicações, o que vai ser, qual é que vai ser a cara da matriz que vai ser formada na multiplicação dessas duas matrizes aqui? Essa matriz teria o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda. Legal, né? Então, ela ia ter 2 linhas e uma coluna. Então, se a gente fizer essa multiplicação, o que vai obter? Vai ser 2 vezes x mais y. Isso é uma matriz que só tem uma coluna, tá? Então, por isso que igualada essa daqui vai dar tudo certo no final. Então, seria 2x mais y. A próxima vai ser x menos 3y. Isso igual a esta matriz aqui. Igualzinho, igualzinho. Então, no final, tu volta a ter o teu sistema. 2x mais y igual a 5 e x menos 3y igual a 0. Então, nada afetado. O que vai mudar é a facilidade que a gente vai ter de resolver esses sistemas de equações, né? Jogando dentro da matriz. Pode não parecer, mas é que dentro da matriz tu não está lidando com as variáveis nem nada. São só os numerozinhos para fazer soma, subtração, uma divisãozinha de vez em quando, uma multiplicação. E é só isso, né? Nada de x e y para se preocupar. Olha que coisa bonita. Então, voltando para lá. Vamos ver se a gente montou certo. 2, 1, 1 menos 3. Vezes x e y. E a gente iguala isso a 5 e 0. Cara, eu garanto pra ti que quando eu fui fazer álgebra linear, eu não sabia fazer uma multiplicação de matriz desse tipo decentemente. Eu olhava para isso aqui, para as definições do livro lá, e ficava perdido, olhando para aquilo, falando, tá, mas como é que eu pego um sistema e jogo ele em pedaços dentro de matrizes, separo as coisas, variável, ali os coeficientes e jogo dentro de matrizes diferentes, e como é que eu vou voltar a ter o mesmo sistema? Como é que isso é equivalente? Cara, que. Ah, eu não sei, cara. Se alguém me oferecesse a possibilidade de voltar no tempo, eu não voltaria. Por experiência, né? Que a gente vê em tudo que é produção que tem, que trata desse assunto, tu vê que, cara, tu vai ter mais problemas se tu voltar no tempo do que se tu ficar quietinho no teu canto e você fazer de surdo, falar, eu não, mano, não ouvi nada, não sei de proposta nenhuma, de possibilidade nenhuma, só vou viver a minha vida do jeito que ela tá aqui. Porque às vezes a pessoa que volta no tempo, né, nesses livros, essas coisas, ela tinha uma vida razoavelmente decente, mas daí ela olha assim e fala, e se eu pudesse voltar com a minha ex-namorada? Isso é um negócio assim meio estúpido, mas tudo bem. Se eu pudesse ter mudado um negócio no passado que aconteceu na minha vida e me prejudicou e eu sou traumatizado, e mesmo assim o desgraçado tem uma vida razoável, né? Em alguns dos casos, e o cara vai e se arrebenta lá no passado, faz um monte de cagada, estraga a vida dele, se traumatiza muito mais do que ele já estava, né? Às vezes perde a pessoa lá que ele vai querer reconquistar, acontece um acidente e perde. E aí o trauma é muito maior do que se ele tivesse ficado quietinho em casa e falar assim, não sei, essas coisas são muito perigosas, não são pra mim, né? Então eu, mesmo se tivesse a oportunidade de voltar, acho que eu não voltaria, cara. Mesmo podendo ter um futuro melhor, assim, ter me formado e ter aproveitado muito mais a universidade e tudo mais, eu não voltaria, né? Não vale a pena. Então, mas que eu fico impressionado até agora eu poder olhar pra isso daqui e falar, não, beleza, tá certo. É um negócio comum, cara, tá? Eu entendo
o porquê de jogar para dentro da matriz e que dá para multiplicar e dá para voltar a ter o sistema normalzinho do jeito que ele tava. Isso é uma sensação boa hoje em dia, mas, pô. Tá, vamos voltar pra cá, né? Parar de sonhar com essas coisas, isso é bobagem. Então, a gente vai jogar isso aqui, isso vai dar uma matriz 3x3. Aqui onde não tem o B, a gente vai colocar um 0, né? Coisa bonita e bela. E vamos ter 2, 1 e 1. Vamos lá. Aí já começa errado, né, cara? O cara começa errado. Mas é uma miséria mesmo. 2, 1 e 1. Aqui vai ser 1, 0 e 1. Porque 0 vezes B dá 0, né? Então tá aí a explicação de por que não tem um B ali. E aqui vai ser menos 3, 5 e menos 1. Tá, isso aqui a gente vai multiplicar por... O que ele está usando? ABC, né? Então vai ser a matriz coluna A, B e C. Muito bem. Para a gente ter como igualdade, menos 1, 0 e 2. Então, claro que no teu caderno, né, eu acredito que tu tá escrevendo dessa forma aqui, né? Desse jeitinho, usando parênteses, grandão aqui para representar as matrizes. Tu não tá me olhando digitar no Excel e falando, ai, mas nem tá bom, ele nem botou o sinal de igual lá, tá faltando as coisas. Pois é, cara. Então vamos verificar aqui. 2, 1, 1 e 2, 1, 0, 1, aqui menos 3, 5 e menos 1, pá, ABC. E tá aí. Então tá certinho, montamos certo. A próxima vai ser o quê? A expressão matricial de um sistema é. Aí determine as equações do sistema. Tranquilo e sereno. A gente aqui pode fazer o seguinte. A gente vai gerar matrizes, né? Ok, então eu não sei, eu vou copiar. Eu vou escrever aqui porque é importante, né? Eu ia fazer direto, mas não vai ficar tão agradável. Então, 3, 1. A gente faz a multiplicação dessas duas matrizes e vê o que obtém. Tá? 2 menos 5, 3, 1. E aqui AB. Opa. Isso a coisa é igual a menos 4 e 7. Cara, vocês viram que, bom, aqui eu falo as coisas, mas é que não tem como comentar nada que está acontecendo nesse momento, porque ninguém, quando alguém for assistir esse vídeo aqui, já vai ter passado 5 anos, ou 10 talvez, ou nunca. É, também, se não for, tu viu que, para registro histórico, vamos lá, que dia é hoje? Hoje é 9/11/2025, que tá começando a ficar infestado de vídeo traduzido de outras pessoas, assim, por exemplo. Tem um cara no Instagram que produz conteúdo lá, mas é em inglês. Aí alguém pegou o vídeo dele, usou uma IA para traduzir o vídeo para outro idioma e jogou lá para outro idioma. Só que, assim, ó, não é do canal oficial, tá? Pelo menos do que eu vi, né? Da pessoa mesmo. Mas, cara, tá uma qualidade muito porca. Um negócio assim absurdo, cara, ruim de tu, sabe? Traduzido do espanhol pro português, perde completamente, por exemplo, as coisas que eu mais assisto é comédia, né? Então, assim, cara, perde o timing, perde todo o jeito, uma piada, uma história engraçada que o cara tá contando. Com a tradução, a voz já não fica boa. O tempo das coisas ali não é o mesmo. Não sei como é que é feito, mas também não é fácil, né? Traduzir de um idioma para outro, assim, ainda mais conteúdo que é piada, um negócio mais de humor. Mas nossa, fica um negócio muito tosco, assim. É o que está começando a acontecer, pelo menos no meu algoritmo é o que está aparecendo, assim. Tá, isso é para registro histórico, tá? Só tô comentando um fato que eu notei. Agora voltando para cá, o que a gente vai ter aqui? Fazendo a multiplicação dessas duas matrizes. Linha por coluna aqui vai ficar 2A menos 5B. Isso aqui vai ser igual a menos 4, já dá para deixar assim. E a próxima vai ficar 3A mais B. E isso igual a 7.
E esse seria o sisteminha de duas equações que a gente tem, né? Vamos verificar se está certo. 2a menos 5b igual a menos 4. E 3a mais b igual a 7. Exatamente. Então a gente já consegue fazer a tradução aqui de uma coisa para outra com muita tranquilidade. Isso é muito bom, cara. Então tá, classificação dos sistemas lineares agora. Os sistemas lineares são classificados quanto ao número de soluções da seguinte forma. Sistema linear: possível ou compatível, quando admite solução. Aí ele pode ser determinado, admite uma única solução; indeterminado, admite infinitas soluções; ou, no outro caso aqui, ele ser impossível ou incompatível, quando não admite solução. Tá, então são 3 casos no final das contas. Ou ele é determinado, ou indeterminado, ou ainda impossível, tá? Então, por isso que eu disse pra gente prestar atenção nesse início, assim, porque é muito importante que tu já vá se habituando com a notação, com o jeito de resolver essas questões, para não chegar aqui e começar a reclamar e falar, nossa, que difícil que é essa coisa, né? Tá. Tem uns regras pra fazer, que legal. Mais regras, né? Então, o que ele tem agora? A regra de Cramer consiste num método para se resolver um sistema linear. Tá bom, então a gente tem um sistema aí, grandinho, né? Pequeno, menino. Vamos determinar a matriz A dos coeficientes das incógnitas. Legal, a gente já fez ela, muito bonita, matrizinha. Então a gente vai determinar agora a matriz AX1, que se obtém a partir da matriz A, substituindo-se a coluna dos coeficientes x1 pela coluna dos termos independentes. Seria essa a primeira, né? Então aqui eu colocaria os termos independentes, que é o que está do outro lado da igualdade. Tá. E agora o que eu tenho? Que pela regra de Cramer, o x1 é o determinante do A x1 dividido pelo determinante do A. Cara, é aquela coisa, né? Aqui começam as continhas que realmente são chatas. Porque são muitas. Se tu visse isso uma ou duas vezes na tua vida, tu falaria, né, tá, tem aquilo lá, mas a gente vai ver todas. Vai fazer todas elas, então. Mas também para gravar uma coisa dessas, né, tem que respirar fundo e... Então, x1, det do A, x1 dividido pelo determinante do A. O determinante do A, x1, é que substitui aqui. Certo. De maneira análoga, podemos determinar os valores das demais incógnitas. Tem outras formas, tá, de encontrar os valores. Não te preocupa, essa não é a única, essa não é a melhor, tá longe de ser. Já só tô te dizendo aqui. Tá, então essa seria a linda e bela regra de Cramer. Generalizando no sistema linear, o valor da incógnita x1 é dado pela expressão. Tá, A é a matriz incompleta do sistema, AI é a matriz obtida de A substituindo-se as colunas dos coeficientes por xi, tá, pela coluna dos termos independentes. Beleza, então, essa coisa, assim, ó, tem gente que fala que, eu não sei, cara, é uma regra que vai dar um trabalhinho pra gente aprender pra fazer as contas. Tem gente que diz que ela é muito ineficiente, que não... E de fato ela tem maneiras mais fáceis de fazer isso. Só que não custa nada a gente aprender também, né? Só por saber mesmo, é bom saber que existe, saber que funciona. Em algum momento no passado isso foi útil para alguma coisa, tá? Mas não é a maneira
eficiente de fazer. Então, vamos ver alguns exemplos. Resolver o sistema. Então, a gente teria que encontrar os valores de x e y disso daqui. Primeiro, a gente vai fazer o determinante da matriz para encontrar as coisas. Então, vamos lá. Vamos escrever a matriz aqui incompleta, só com os coeficientes. 2 menos 1. Tá. 2 menos 1, 1 e 5. Então, o determinante dessa matriz seria o da matriz A. E a gente tem que fazer antes disso. Ou melhor, vamos fazer esse determinante. Isso aqui seria o da A, né? Det. Aqui eu me perdi um pouco. Mas não te preocupes, que a gente se encontra uma hora. Então, isso daqui vai dar 10 mais 1, que vai dar 11. Uma hora a gente se encontra. Tá, então tá pronto. Esse é o determinante da A. Agora a gente tem que começar a encontrar os valores. Para mim achar o x1, que seria a minha primeira variável, no nosso caso que seria o x, né? Que se encontraria nessa coluna, e o y, os valores do y se encontram nessa. Aqui é menos y, aqui é 5y. Então, primeiro, para encontrar o valor do x, o que a gente faz? A gente vai substituir a coluna onde se encontram os x, né? Essa variável, que está aqui, que é a primeira, pelo 7 e pelo menos 2, né? Que seria a coluna dos termos independentes. Então, vamos lá. Vai ficar 7. E aqui eu boto menos 2. Tá certo. Então eu faço esse determinante e eu vou chamar isso do det do... Cara, não sei como é que eu nomeio isso aqui. Do x. Nesse caso... Não é do x, cara. Seria da matriz com a troca ali, né? Pera lá. Vou botar uma linha aqui, tá? Então essa linha representa que seria do x1 aqui, tá? Então só que eu estou representando assim porque eu sou meio tosco. Então se a gente fizer esse determinante, vai dar o quê? Vai ficar 7 vezes 5, que é 35, menos 2, que vai dar 33. Tá? Então o x mesmo a gente vai encontrar fazendo este determinante dividido por este. E é só isso, né? Pelo que disse o livro. Eu sei que aqui no Excel não tá ficando bom, eu gostaria que ficasse para te ver a regrinha. Pá, eu não sei se eu pulei demais, mas é isso que a gente faz, né? É o determinante do A' que eu tô chamando, no caso, né? Dividido pelo determinante da matriz A, que nesse caso aqui, a matriz A é só dos coeficientes, né? Sem mudar botar os B's aqui, né? Substituir. Então o A tá aqui, a gente vai dividir o valor desse determinante por esse daqui. Com o tempo, todo mundo vai pegar a prática, não te preocupa. Então, no nosso caso, para encontrar o valor do x, a gente faz nossa matriz lá que a gente já arrumou. Não volta mais ganhar, cara. Não sei porque que eu tento explicar, às vezes, talvez eu ache que tu não vai entender uma coisa que tu já entendeu também, né? Todo mundo compreendeu o que a gente está fazendo aqui. Um determinante dividido pelo outro, isso vai dar o valor do termo ali, do qual tu substituiu a coluna, né? Pelos termos independentes. No caso aqui, a primeira que eu substituí foi do x. Então, quando eu dividir este determinante por este, eu vou obter o valor do x. Então, o meu x vai ser igual a 33 dividido por 11, que é 3. Pronto, x é 3. Agora vai dizer assim, tá, essa é a minha matriz A, né? Então, aqui, para mim encontrar o B', para mim encontrar o Y, no caso, não tem B', no dia que eu tirei essas coisas, cara. Então eu vou substituir essa coluna onde só tem Y agora para encontrar o valor dele, pela coluna dos termos independentes, que é o 7 e o menos 2. Então, eu copio ela para cá, jogo para cá. E agora eu vou encontrar o Y. É fácil, né? Se eu estou procurando o X, é porque eu substituí a primeira coluna. Se eu estou procurando o Y, é porque eu substituí a segunda, pela dos termo independente. Acabou.
Então, nesse caso, o determinante desse A duas linhas, vamos chamar assim, vai ser quem? Vai ser menos 4 menos 7. É isso, né? Menos 4 menos 7 vai dar menos 11. Então eu vou dividir este valor aqui pelo determinante da A, que é 11. Então, menos 11 por 11 vai dar menos 1. O que significa que o y é igual a menos 1. Tá bom, só isso. Bem simplesinho, né? Ai, ai, vamos ver se a gente acertou. Então, x é 3, y é menos 1. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê a resposta, cara? Tá aqui, 3 e menos 1. É, o y tá aqui, menos 1. Tá bonitinho. E o x seria aqui. Então, o que tu tem que escrever no teu caderno é basicamente o que tá no livro aqui, né? Basicamente do jeito que ele fez no exemplo, né, pô? Então ele encontrou os valores das matrizes, do determinante dessas matrizes. E eu vou fazer um pouco mais, vai ficar um pouco mais tosco o jeito como eu tô resolvendo, mas deve dar certo uma hora dessas. E a gente pega o jeito. Então, próxima matriz, quer encontrar o valor do x e y aqui. Ia ser tão fácil, né, se eu somar as duas. Isso daqui já vai dar problema, hein? Olha só de olhar pra cá, ó. Se eu somar isso daqui vai dar zero. Eu queria ser engraçadão e falar assim, ah, é tão facinho, ó, se eu somasse as duas eu me livrava do x e já ia saber direto o valor do y, né? Mas não é o caso. Que aqui vai dar zero igual a 7. E isso é um problema. Então não tem uma solução para essas duas equações ao mesmo tempo, né? Não tem um valor de x e y. Essa daí dá para eliminar já agora, né, cara? O que a gente pode fazer? Pode tentar resolver. Então vai ficar a matriz que seria a vai ser 1 e 1. E a de baixo aqui vai ser menos 1, menos 1. Tá. Então o determinante disso, da nossa matriz A, vai ser o quê? Vai ficar menos 1 mais 1 que dá 0. E por que isso é um problema? Já de cara. Porque a gente tem que fazer o determinante da matriz que a gente vai trocar a coluna aqui, né, para encontrar o valor do x e do y, dividido pelo determinante da nossa matriz A. Então esse determinante é o denominador. E zero, cara, esquece. Denominador zero não tem o que a gente fazer. Então vai ficar alguma coisa dividido por zero, não tem. Ah, tu não pulou lá pra casa do caçamba lá sem... Eu apertei Ctrl e a setinha, foi por isso que ele foi lá pra... Imagina voltar, cara, lá debaixo. Muito bem, então a gente viu que aqui não tem o que fazer porque o determinante da A é zero e ele é denominador naquela equaçãozinha. Então não vai dar para fazer nada. Voltando para cá, vamos ver o que o autor, que conclusão ele chega. Tá, ele achou o determinante da A igual a zero também, parabéns para ele. Aí o AX e o AY estão aqui. Então é menos 7 ou T7, mas daí tu vai ter menos 7 dividido por zero, né? Porque é o determinante do AX dividido pelo do A. Não vai dar. Impossível. Que legal. Então, sistema impossível. Muito bem. Questão 3. Resolver o sistema. Olha só. Que coisa bonita pra gente fazer, cara. Nossa, uma 3x3. Ai, ai, bom, vamos fazer, né? Não antes de eu olhar quanto tempo a gente tem. 1h44, cara, né? Passou-se o tempo, hein? 1, 2, menos 1. Muito bem, cara, é muito determinante, cara. 3 menos 4 e 5.
E a última, 1, 1 e 1. Tá, então já começa aqui que tem que achar o determinante dessa. Se for 0 ia ser tão bom, né? Mas nunca vai ser, nunca será. Tá, 1, 2 e menos 1, só para conferir. 3 menos 4, 5. E depois tudo 1. Tá. Muito bem, então, primeiro de tudo, achar o determinante dessa coisa. Coisa horrível aqui. Usar regra de Sarros, né? Para ser feliz. Aqui vai ser menos 4. O próximo vai dar 10. E depois vai ficar menos 3. Nessa daqui vai ficar menos 6. Depois menos 5. E por fim, menos 4. Então daqui sai menos... Aqui vai dar 6, menos 3 vai dar 3. Né? 10 menos 4 dá 6, menos 3 dá 3. Aqui vai ficar menos 10, menos 15. Então, o determinante da A, da nossa matriz A, que vai ser o denominador, vai ser 3 menos 15 dá menos 12. Tudo bem, então o det da A tá aí. Agora, para as outras 3 matrizes, aí a gente, para o x, y e z, o x1, x2, x3, sei lá, a gente vai ter que pegar a nossa matriz A ali e substituir a coluna por 0, 10 e 1. Então, vamos lá. No caso aqui eu quero achar o x1, né? 0, 10 e 1. Pronto, agora eu calculo o determinante dessa coisa. Não é muito convidativo, não vou mentir não, hein? Então, duplicar você. Eu vou ter 0 já de começo. O próximo vai ser 10. E o próximo vai ser menos 10. Mas que bonito, hein? Depois vai ficar menos 20. Depois 0. E depois aqui menos 4. Tá, então daqui de cima sai 0. E daqui de baixo vai ficar menos 24. Então, determinante do x1, eu acho que é assim, né? Det x1 pra gente saber do AX1, que seria que ele escreveria, né? Mas a gente vai escrever só do coisa ali, porque senão você complica muito. E aqui vai ficar menos 24. Então, no caso, o nosso x1 seria o menos 24 dividido por menos 12, que aí já dá 2. Olha só. Então a gente já saberia até o valor do x1. Mas vamos seguir em frente aqui. Próxima empreitada nossa, a gente pega a matriz, de novo a A, só ela, né? Eu devia ter deixado separado, não deixei, porque eu tenho probleminhas. E agora, para achar o x2, a gente substitui a segunda coluna pela coluna dos termos independentes, né? Então seria essa. Troca você pela coluna e faz o cálculo determinante. Depois de calculado, tá tudo pronto, né? Muito bem, olha que regra legal essa. Tá, aqui de novo, né? Mesmo baile de sempre. Aqui vai ser 10. Aqui vai dar 0. Aqui vai ficar menos 3. Aqui a primeira já dá 0. A segunda vai dar menos 5.
e a outra vai dar 10. Então o que que vai sair desta coisa? Daqui de cima vai ser 7. E daqui de baixo sai menos 5 com 10, vai dar 5. Então o determinante da minha x2, eu vou escrever x2, tá? Porque é ax2, mas só pra gente saber, isso aqui vai ser 12. Então o x2 seria 1, né? Seria menos 1. Tá, vamos botar aqui assim, ó. X1 vai ficar menos 24 dividido por menos 12, que vai dar 2. E o nosso x2, eu deixo um espaço, é isso. X2 aqui, a gente vai ter 12 dividido por menos 12, né? Que é o nosso denominador no caso. Então vai dar menos 1. E com isso a gente já é capaz de encontrar o x3, né? Sem precisar fazer a terceira matriz. Mas, né? Para que arriscar? Tá. Cadê a jossa da matriz principal? Que a nossa A tá aqui. Copia daqui de novo, para não ter muito perigo. Que a gente não quer correr perigo, né? Tá, isso eu troco a coluna agora pela terceira, né? Então essa é a dos termos independentes. Agora, como eu quero achar o x3, eu tenho que substituir pela terceira coluna aqui. Fazer o determinante, acabou-se, né? Dividir um pelo outro. Só uma regra, né, cara? Grandes coisas. Ai, ai, vamos lá. Bom, aqui vai ser menos 4. A próxima vai dar 20. A próxima é 0. Tá ótimo assim, né? Aqui vai ser menos 6. Depois vai ficar menos 10. E por fim, 0. Tá? Lindo demais. 20 menos 4 dá 16. Aqui vai ficar menos 6 menos 10 dá menos 16. Então o determinante do meu ax3, mas a gente está escrevendo só x3, vai ser 0. Logo o meu ax3, não, o meu x3 vai ser 0 também. Então a solução seria 2, menos 1 e 0. Tá? Deixa eu pôr aqui. 2, menos 1, 0, fecha parênteses. Então essa é a resposta da questão. Se alguém acredita nisso, é para ser. Cadê a jossa? Aqui é o trabalho que o miserável vai ter para resolver essa questão. Tá, o determinante ele achou igual a menos 12 da matriz A, né? Que seria só dos coeficientes aqui. E é isso. E foi achando os outros. Menos 24 pro A1, o A3 é 0 e tudo mais. Tá lindo. Então se a gente for olhar a resposta, que é o que todo mundo quer saber, é 2 menos 1 e 0. E olha só todo o trabalho que o desgraçado tem para escrever as coisas no caderno. Isso aqui tu também deveria fazer, tá? Deveria não, tu deve fazer. Porque se tu não fizer, tu não vai aprender porcaria nenhuma, tá? Então 2 menos 1, 0 foi o que a gente achou. A gente segue a vida então. Não vai se ajustar na página. Tá, solucione os sistemas a seguir utilizando a regra de Cramer. Bom, 2 por 2 é tranquilo, né? O problema é o resto. Tá. 1h e 54 minutos é um bom tempo. Aqui a gente tem 1, 2. Então, primeiro faz a matriz dos coeficientes. 2 e menos 3. Encontra o determinante dessa jossa. Então, o determinante do A vai ser quem? Vai ser menos 3 menos 4, que dá menos 7. Pronto. Agora, pega a matriz A
para começar a achar os valores do x e y, né? Então eu vou trocar, para encontrar o valor do x, eu vou trocar a primeira coluna por 5 e menos 4. Menos 4, beleza. Aí o determinante nesse caso é o x, né? Simples assim. Vai ser, e não é o determinante do x, é do A1, mas paciência. Talvez fique melhor, né? A1 é melhor. Tu já sabe de qual coluna tu tá falando, Por que eu tô me complicando aqui, né? A gente tá lidando com a primeira coluna, então tá certo. O que vai ser? Vai ficar menos 15 mais 8, não vai? Né? 2 vezes menos 4 daria menos 8, só que troca sinal fica mais 8. Então menos 15 mais 8, cara. Aí ficaria menos 10 mais 3, que daria menos 7. Então nosso x, a beleza dele, que é o que a gente quer saber, é 7, né? Porque vai ficar esse determinante do A1 dividido pelo determinante do A. Realmente é melhor escrever assim, né, cara? Então vai ficar menos 7 dividido por 7, que dá 1. Próximo, a gente pega a matriz A de novo. Agora a gente quer encontrar o y, então eu vou copiar aqui essa coluna, que no caso é a dos termos independentes. Vou colar aqui em cima onde eu sei que está o y e vou fazer o determinante disso. Então o det do A2 vai ser o quê? Vai ser menos 4 menos 10, que dá menos 14. Então o nosso y vai ser igual a menos 14, que é o A2, det do A2 dividido pelo determinante da A, que vai dar 2 então. Então a resposta, x1, y2. Tá bom, vamos ver se tá certo. Para ordenado 1 e 2. Como pode a gente acertar coisas desse jeito, né? Próxima, 3, quer dizer, próxima não, vamos ver quanto tempo temos. Não, temos tempo suficiente. 3 menos 4. Depois 1 e 3. Tá, então o determinante da A vai ser o que? Vai ser 9 mais 4. 10 dá 13. Tá, o det da A deu 13. Agora vamos começar a encontrar o x e y nessa brincadeira. Então a primeira coluna eu vou trocar por 1 e 9 para encontrar o x. Então tá bom. Então o det do A1 vai dar o que aqui? Vai ser 3 mais 4 vezes 9 é 36. 39, então. Muito bem. Então o x vai ser 39 dividido por 13, que dá 3. E agora a gente, para encontrar o y, então eu vou trocar a coluna, segunda coluna, pela coluna dos termos independentes. Pronto. E aí o determinante do A2 vai dar o que? 3 vezes 9 é 27, menos 1 vai dar 26. E aí o y vai ser 26 dividido por 13, que dá 2. Então x é 3, y é 2. Se a gente for olhar, tá aqui, 3 e 2. Então no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões. Muito obrigado pela tua companhia e a gente se encontra por aí. Até mais.